Crianças, outras formas de domínio ideológico. Olha só o pano de fundo do nosso slide. Uma televisão que tem uma criança sentada à sua frente, assistindo-a sem piscar, com o seu cérebro sendo composto por um fio que desemboca num novelo de lã. Essa imagem pode ser percebida, pode ser lida de duas formas, galera. Ou a televisão está roubando o cérebro daquela criança e tirando a sua consciência, a sua possibilidade, o seu intelecto, a sua capacidade de pensar, ou é a televisão que está, ou será que é a televisão que está construindo o cérebro ou a mentalidade, a forma de pensar daquela criança, né? As duas leituras são possíveis. Esse é o papel, galera, da propaganda quando utilizada com finalidades maléficas. Deixo isso bem claro. Vejam só, o que eu quero dizer com isso? No momento em que Hitler assume a posição de Führer, a sua condição de Führer precisa ser mantida e resguardada. Como fazer isso? A partir de maneiras de dominação ideológica. Como assim, professor? Há várias formas de se estipular a ideologia correta, que deveria ser respeitada e seguida pelos outros. Primeira estratégia: reformular o sistema educacional de forma a reproduzir apenas os valores nazistas. Professores, educadores, todos eles eram preparados de forma a eles próprios prepararem os alunos a seguirem os valores nazistas, acreditarem naquilo e defenderem aquilo. Segundo, livros, bibliotecas, materiais de cultura, de estudo, eram ferrenhamente fiscalizados pelo governo. Aquilo que não interessava ao regime nazista era queimado, destruído. Aquilo que estava de acordo com aquilo que o regime acreditava era defendido e estava lá disponível nas bibliotecas. Você podia ir lá, consumir, ler, assistir, etc. Tá? Os esportes também se transformaram em propaganda racista, galera. As Olimpíadas de 1936 foram bastante sintomáticas nesse sentido. Porque, na percepção ariana, os povos de etnia de ascendência indo-europeia, os brancos eram superiores aos outros, tá? Então isso seria demonstrado, isso ficaria supostamente visível a partir do momento em que os brancos ganhassem tudo nas Olimpíadas. Mas o que foi bastante divertido, que foi um tapa na cara de Hitler, foi o fato de que em vários esportes, em várias modalidades, os negros sagraram-se vencedores. Na corrida, por exemplo, os alemães ficaram lá atrás. Isso para o Hitler foi um tapa na cara, porque o mundo inteiro, inclusive os alemães, estavam lá vendo o quanto era errônea, o quanto era furada a ideia de que povos são superiores aos outros. Não, senhores, não, senhores. Não há arianismo. O que há no esporte é empenho e dedicação. E foi aí que vários dos esportistas alemães perderam. Olha só. Outro caso bastante sintomático, que para quem eu gosto bastante de boxe, vocês podem conferir. Hitler contava com um peso pesado, que realmente foi um lutador bastante habilidoso, digno de nota, mas houve duas situações bastante interessantes nas quais o que era tido como o Cavaleiro do Reno, o nome dele era Max Schmeling, o nome do lutador que representava a Alemanha nazista, na categoria peso pesado do boxe, era Max Schmeling. Galera, houve duas situações bastante interessantes nas quais ele lutou com o negro estadunidense Joe Louis e também contra o lutador de origem judia, o nome dele também era Max. E nessas duas lutas, o Max Schmeling tomou um cacete, cara. Ele tomou um pau, ele foi surrado. E isso pro Hitler novamente foi um tapa na cara, porque vinha à tona pro mundo inteiro que a percepção de arianismo, a percepção de eugenia não tinha fundamento nenhum. Um branco poderia sim perder intelectualmente ou fisicamente numa competição para um negro, para alguém de origem judia, para um indígena, enfim. Isso de raças superiores não existem. E essas competições, essas lutas
deixaram isso bem claro, tá? Olha só, aqui também, a juventude hitlerista. Para crianças e jovens a partir de 8 anos, esses jovens, essas crianças participavam de uma espécie de clubinho. Isso vai aparecer naquele filme Jojo Rabbit, que saiu nos cinemas há pouco tempo e foi indicado ao Oscar. Eu acho que deve ter ganhado alguma estatueta. Como funcionava a juventude hitlerista? Galera, entre aspas, era uma espécie de catequese. Esses jovens, eles participavam desse grupo, eles participavam de uma espécie de... quase como escoteiro. Eles participavam disso, faziam atividades físicas, eles eram ensinados aquilo que a Alemanha nazista acreditava ser o correto, e eles eram preparados desde criança a seguir fielmente, seguir cegamente os preceitos nazistas. O último ponto, o culto exacerbado ao líder. Gestos, símbolos, frases de efeito, sinais, tudo isso era utilizado de novo para virar uma espécie novamente de lavagem cerebral. Quando os caras viam Hitler, deveriam fazer aquela saudação bastante famosa de levantar o punho com a mão estendida e lançar um raio Hitler, e ele respondia. Galera, quando isso é feito de novo, quando o líder é cultuado de novo, isso aos poucos vai inculcando nas pessoas, dá essa percepção de que o líder deixa de ser um líder e torna-se uma espécie de semideus. O que é bastante equivocado, porque as pessoas são pessoas, dotadas de erros, de acertos, enfim. A partir do momento em que o líder passa a ser visto não como uma pessoa comum, mas como um semideus, dá-se a possibilidade dele tomar rumos extremamente errôneos, que foi o que aconteceu, tá? Que eu quero dizer com isso, galera? Assim como no filme A Onda, a partir do momento que cria-se um grupo com uma ideia bem estabelecida, com símbolos, sinais, e a partir daí esse grupo deixa bem claro que eles são diferentes dos outros, surge aí a noção de desigualdade, surge aí a percepção de que o outro não é igual a mim, logo nós não devemos coexistir. Surge e é plantada a sementinha da violência. O filme A Onda deixa isso bastante claro. É um bom filme que retrata muito bem como surgem as ideias, as percepções totalitárias. Crianças e crianças, para terminar a nossa aulinha, um exercício. Façam comigo, vamos lá. Em 1933, na Alemanha, o então presidente Hindenburg adoece e vem a falecer. Assim, Hitler utilizou sua influência como chanceler para a ativação de um novo ato. Conseguiu a aprovação pela maioria do parlamento da Lei dos Plenos Poderes, a Ermächtigungsgesetz, acho que eu falei certo, hein? Como essa nova lei, Hitler tornou-se um ditador poderoso, mas ainda dependia do parlamento para aprovar determinadas leis, pois não necessariamente obteve direito de legislar, tendo em vista que foi considerado como mais uma de suas manobras ilegais. Galera, Hitler, a partir do momento que assume a posição de Führer, torna-se o líder todo-poderoso da Alemanha. Ele não precisava mais do aval de ninguém, ele fazia o que ele queria, tanto que ele fez. Tanto que o mundo tomou aqueles rumos que vocês bem conhecem, bilhões de mortos em função do regime nazista. A não pode estar correta. B. Acumulou o cargo de chanceler e de presidente ao mesmo tempo. Tornou-se um ditador com uma liderança imbatível, mas não obteve direito de legislar. Novamente, ele tinha o direito de fazer o que quiser. B. Está incorreta. C. Tornou-se um ditador poderoso politicamente que não dependia do parlamento. Muito bem, para aprovar determinadas leis. Obteve o direito de legislar, mas somente em conjunto com o vice-presidente. Não, senhores, não havia mais. Hitler mandava e desmandava como bem entendia. C. Está incorreta. D. Tornou-se um ditador poderoso politicamente que não dependia do parlamento. Correto. Para aprovar determinadas leis. Obteve o direito de legislar sozinho. Assumiu o comando do exército e venceu a Rússia após ter declarado guerra contra o ditador Stalin. Aí que tá, galerinha. A Alemanha não venceu a Rússia. Inclusive é uma piadinha sobre isso que eu vou contar somente nas próximas palestras. Hoje não. Mas vocês já sabem, a partir de agora, que está incorreto. Hitler não venceu a Rússia.
Quando não é A, não é B, não é C, não é D e só sobrou a E, eu vou dar uma dica, hein? Só pode ser aí. Mas vamos ler ela mesmo assim. Acumulou o cargo de chanceler e de presidente ao mesmo tempo. Tornou-se um ditador com uma liderança imbatível e obteve o direito de legislar. Senhores, a resposta é E. E o que eu tinha para falar para vocês hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado da palestrinha, espero que vocês tenham gostado das reflexões. Assistam o vídeo, façam as atividades e continuem estudando. Fiquem em casa e protejam-se do coronavírus.